Dando continuidade no estudo do livro de Apocalipse, a gente vai meditar hoje no capítulo 10. Eu vou ler aqui apenas os versículos iniciais, depois a gente vai refletindo. Amém? A palavra de Deus diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Amém. Estamos no capítulo 10 de Apocalipse. Para a gente se situar um pouco, esse capítulo 10 e o capítulo 11 é um intervalo, ok? Onde vão ser relatadas algumas coisas aqui, mas ele é um intervalo. Por quê? Porque estava sendo relatado as 7 trombetas. Nós vimos já da primeira até a 6ª trombeta, o significado delas. Já vimos que nas primeiras 4 acontecem coisas terríveis sobre a criação de Deus, sobre a natureza. Essas trombetas são o juízo de Deus sobre a terra. Juízos que já começaram a acontecer, algumas coisas ainda vão acontecer no final dos tempos. E é importante a gente ver essas coisas e saber que o Senhor tem chamado as pessoas ao arrependimento, para crerem no seu Filho Jesus Cristo, crerem no Evangelho, enquanto é tempo, porque o juízo já começou, e o juízo ainda vai se agravar mais ainda, e as pessoas precisam entender que hoje é o tempo de salvação. Essa mensagem tem sido anunciada para que as pessoas possam compreender isso, que o juízo de Deus está a caminho, mas há um livramento da parte de Deus. Deus deseja que as pessoas sejam salvas, mas Ele está anunciando o que vai acontecer de antemão. Por que isso? Faz parte da misericórdia de Deus, para que a gente saiba o que vai acontecer, para que as pessoas saibam, e ao saberem disso, se arrependam para escaparem do juízo que está a caminho. Nós vimos também a 5ª e a 6ª trombeta, que a irmã Laurice pregou, coisas terríveis que ainda vão acontecer nesse mundo, na época chamada de Grande Tribulação, que vai ser a pior época já vivida pela humanidade, e que com certeza ninguém aqui vai querer estar vivo nessa época, porque vai ser terrível, e vai ser juízo da parte de Deus sobre o mundo, não sobre a igreja. Aquele que for de Jesus, que estiver vivo, vai ser guardado. Mas quem não for de Cristo vai sofrer coisas terríveis, tormentos demoníacos que vão surgir sobre a terra. Então a 5ª e a 6ª trombeta foram os 2 primeiros ais. A gente viu aqui. Por que chamados de ais? Porque dá uma ideia de dor, de sofrimento, de algo terrível, que vai trazer um sofrimento terrível sobre as pessoas. A 5ª e a 6ª trombeta foram esses 2 primeiros ais. Mas ainda falta um ai, que é o pior de todos, que é o momento mais terrível, que é o da 7ª trombeta. A gente não vai ver ainda aqui hoje. Isso vai ser para quinta-feira, para quem estiver aqui na quinta-feira. Programe aí na sua agenda, se você quer saber o que a 7ª trombeta significa, na quinta-feira que a gente vai saber. Hoje a gente vai estudar aqui esse interlúdio, esse intervalo. Mas já adiantando, a 7ª trombeta, ela, por um lado, traz algo muito bom, porque vai ser a vinda do Senhor, mas por outro lado, vão acontecer coisas terríveis também.
Mas então, o que significa esse intervalo? Nós vamos ver aqui no capítulo 10, acontece uma revelação da parte de Deus, onde aparece um anjo, que nós já vimos aqui, e esse anjo vai ter um livrinho na mão, e tudo isso tem um significado. Nós vamos estudar hoje. No capítulo 11, nós vamos ver sobre as duas testemunhas. Esse capítulo 11 vai ficar para quinta-feira, porque ele é muito complexo, é difícil, é um dos capítulos mais difíceis do livro de Apocalipse, na minha opinião, e de alguns outros estudiosos, se não for o mais difícil. Então a gente vai precisar ver ele com calma, detalhado. Então não vou começar esse capítulo hoje, porque senão não vai dar tempo ver direito, e é importante a gente aprender ele bem. Hoje a gente vai se deter no capítulo 10, a respeito dessa revelação desse anjo, desses 7 trovões, e vamos ver o significado desse livrinho que o anjo trouxe na sua mão. Então, feita essa pequena introdução para a gente se situar no livro, a gente vai ver aqui agora o capítulo 10. O começo disse assim, eu vou ler mais uma vez. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Ele fala dessa maneira porque já tinha aparecido um anjo descrito como forte, e ele veio envolto em nuvem. E vamos ver aqui a aparência com que esse anjo aparece. Com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Então nós vemos aqui, primeiramente, que não era um anjo qualquer, era um dos principais anjos de Deus, muito provavelmente um arcanjo, talvez o arcanjo Miguel ou Gabriel, mas era um dos principais anjos de Deus que assistem ali na presença do Senhor, e ali ele é enviado ao apóstolo João, trazendo uma revelação. E a gente vê o aspecto do anjo, é um aspecto glorioso, ao ponto de algumas pessoas pensarem erradamente que aqui é Jesus, mas na verdade não é Jesus, é um anjo. Mas ele vem num aspecto tão glorioso, porque ele é daqueles anjos que habitam na glória de Deus, na presença de Deus. E a própria presença do anjo reflete a imensidão da glória de Deus. É algo maravilhoso. A gente vê aqui, por exemplo, quando fala do arco-íris por cima da sua cabeça, a gente já tinha ouvido falar desse arco-íris lá no capítulo 4, na visão do trono de Deus, aquela visão da glória de Deus, majestosa, e a gente vê que ali aparece também um arco-íris. E o que significa isso? Relembrando aqui o capítulo 4, o arco-íris ele é um símbolo da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. O anjo aparece com esse arco-íris, porque Deus está querendo dizer para nós, para as pessoas, que Ele é fiel, que Ele tem promessas e que a sua palavra vai ser cumprida, que aquilo que Ele tem dito que iria acontecer, vai acontecer. Se vocês não lembram, o arco-íris foi revelado por Deus como um sinal de que Deus não ia destruir mais a terra com água. Ele revelou isso lá para Noé, depois do dilúvio. Então o arco-íris tem esse sentido de simbolizar a fidelidade de Deus. Quando fala que o rosto do anjo era como o sol, aqui é para destacar a glória de Deus que estava sobre aquele anjo. Uma aparência gloriosa. O sol, ele sempre simboliza isso: glória, luz, algo esplendoroso, grandioso. A glória de Deus é sempre relatada como uma luz branca, uma luz como você não pode nem olhar para ela. Assim como o sol, ninguém consegue olhar para o sol. A glória de Deus é uma luz grandiosa, maravilhosa, algo gigantesco que ninguém consegue nem
olhar, essa era a aparência do anjo, para destacar que a visão era algo glorioso da parte de Deus. As suas pernas como colunas de fogo, provavelmente para falar de como a sua mensagem, a mensagem que ele ia trazer, era uma mensagem que vinha da parte de um ser que tinha firmeza e determinação. E por que colunas de fogo? Fogo, ele sempre traz essa ideia, muitas vezes na Bíblia, de juízo da parte de Deus. E a mensagem que estava sendo anunciada, que foi interrompida por essa revelação desse anjo, era uma mensagem de juízo. E o fogo, ele muitas vezes tem esse sentido de juízo da parte de Deus. Então aqui é só para a gente compreender um pouco essas simbologias envolvidas na pessoa desse anjo, que tem um significado, tem uma mensagem em tudo que é colocado aqui no livro de Apocalipse, né? Não uma mensagem literal, como a gente já tem visto, mas muitas vezes uma simbologia. E aí esse anjo, ele tinha na mão um livrinho aberto. Eu não vou explicar ainda o que é esse livrinho, a gente vai ver daqui a pouco. Diz que ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui, provavelmente, para mostrar que a criação está sob o domínio de Deus. Tanto a terra e o mar, toda a criação está ali sob o domínio do Senhor. Então ele era um anjo enorme na visão que João teve. E ele pisa sobre a terra e ele pisa sobre o mar. Ali com autoridade, mostrando o domínio de Deus sobre toda a criação. Ali mostrando a sua autoridade como um enviado da parte de Deus para trazer uma mensagem importante da parte de Deus. E no versículo 3 diz que ele bradou em grande voz, como ruge um leão. Ele bradou numa voz poderosa. Mais uma vez aqui mostrando autoridade. Um ser enviado da parte de Deus, que tinha autoridade de Deus para trazer uma mensagem digna de ser ouvida, uma mensagem com autoridade. Bradou com grande voz, como uma voz, diz aqui, como de um leão que ruge. Se você imaginar um leão rugindo, é uma voz, é um rugido que mostra poder, mostra autoridade. O leão, ele é o rei dos animais, né? Retratado como o rei da selva. E o anjo, ele brada com essa voz poderosa, como se fosse o rugido de um leão, para mostrar autoridade. Autoridade concedida por Deus a ele para transmitir uma mensagem. E aí diz que quando ele bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. O trovão, ele é sempre associado a uma manifestação da presença de Deus. Quando Deus está manifestando a sua presença de alguma maneira, aqui no caso, através da pessoa do anjo, que Deus estava enviando uma mensagem. E esses 7 trovões que desferiram as suas próprias vozes, muito provavelmente é uma alusão ao próprio Deus falando com voz de trovão. A gente vê um exemplo disso lá no Salmo 29, que fala que Deus fala como que voz de trovão. Por que 7 trovões? Mais uma vez a gente vê no livro de Apocalipse o número 7, para falar de algo perfeito, porque aqui é Deus falando, então é algo perfeito, algo num sentido de perfeição, de pureza completa. E esses 7 anjos falaram algo. Versículo 4 diz: logo que falaram os 7 trovões, os 7 trovões falaram algo. E aí o que aconteceu? João, ele ia escrever, como ele diz aqui, eu ia escrever,
mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, no momento que veio essa voz dos 7 trovões, falaram algo maravilhoso, e João prontamente ali, escrevendo a revelação de Deus, ele ia escrever o que os 7 trovões falaram, mas não foi permitido que ele escrevesse. Por algum motivo que só Deus sabe, Deus não quis que aquilo fosse registrado para nós. Nós ficamos curiosos, vemos o texto, a gente fica com vontade de saber, né? Mas Deus aprove a ele não revelar isso a nós. Então nós aprendemos com isso, irmãos, que nem tudo é revelado a nós. As coisas, há coisas que Deus deseja revelar para nós, para o seu povo, mas tem coisas que Deus não revela, às vezes porque não chegou o momento, às vezes porque nós não podemos compreender ainda. Muito provavelmente um dia nós vamos saber o que significava isso aqui, mas não agora, porque não foi permitido que fosse escrito, né? Então vamos lá, continuando, versículo 5 diz: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Então o anjo aqui em pé, com um pé sobre o mar e outro sobre a terra, um anjo enorme, com um livrinho na mão. Quando fala que era um livrinho, é porque o anjo era muito grande. E na proporção, o livro comparado ao anjo se tornava muito pequeno. E o livro aqui, como a gente já viu lá em Apocalipse 5, não era um livro como a gente conhece hoje. Era um pergaminho, um rolo enrolado, como eram feitos os escritos naquela época. Então o anjo ele faz um gesto. Ele levanta a sua mão direita para o céu. E aí ele faz um juramento ali, diante de Deus. Como ele descreve aqui, o Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. E o que é que ele vai jurar? Vamos ver aqui nos versículos seguintes. Ele vai dizer o seguinte: já não haverá demora. É a primeira coisa que o anjo... Olha, para o anjo falar desse jeito, irmãos, nós podemos ter a certeza de que é uma palavra vinda da parte de Deus e que você pode dar crédito total, porque vai acontecer desse jeito, exatamente dessa maneira. E a primeira coisa que ele diz é: já não haverá demora. Ou seja, depois da 6ª trombeta, se a gente estiver na grande tribulação e vivenciar esses acontecimentos, você pode se lembrar dessa palavra do anjo, porque já vai estar bem perto de Jesus voltar. Mas bem perto mesmo, porque depois desses sofrimentos da 5ª e da 6ª trombeta, que são esses demônios que vão atormentar as pessoas na terra durante um tempo, não a igreja, mas os ímpios, os incrédulos, nós já podemos saber que daí para a 7ª trombeta vai ser rápido, não vai haver muita demora. Em versículo 7 ele diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, que o 7º anjo vai tocar a 7ª trombeta, o que vai acontecer nessa 7ª trombeta? Cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, quando o anjo tocar a 7ª trombeta, que é a última trombeta, o que vai acontecer? Certamente, é isso que o anjo está afirmando, que vai acontecer com certeza,
Você pode se apegar a essa palavra porque Deus é fiel, Ele vai cumprir. Esse anjo vai tocar a última trombeta. E o que vai acontecer? O mistério de Deus vai se cumprir. E aí vem a pergunta óbvia de todos nós: que mistério de Deus é esse? O que vai se cumprir? Esse mistério, o que significa mistério na Bíblia? A gente vê Paulo falando sobre isso, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 3. Mistério, na linguagem bíblica, é algo que estava oculto. Deus não tinha ainda revelado aos homens, mas Deus traz revelação às pessoas e desvenda esse mistério. Ele passa a ser conhecido. No caso, esse mistério aqui é algo que ainda não aconteceu, tem sido anunciado pelos profetas de Deus, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento também, que iria acontecer. Deus já vem anunciando através dos seus servos, os profetas, que esse mistério ia se cumprir. E sendo mais objetivo e claro, que mistério é esse? É a própria vinda do Senhor Jesus Cristo. E todos os acontecimentos que vão acontecer decorrentes em consequência dessa vinda do Senhor Jesus, que é exatamente o que vai ser descrito na sétima trombeta, que a gente vai ver no capítulo 11. Esse é o mistério de Deus, que foi anunciado e que ainda não se concretizou, mas vai se realizar, vai acontecer. O anjo falou dessa maneira aqui para mostrar, para nos dar certeza que você pode confiar que vai se cumprir essa palavra. O sétimo anjo vai tocar a trombeta, e quando essa trombeta soar, Jesus vai voltar. A vinda do Senhor é certa, é uma certeza tão grande, irmãos. A volta do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter isso como uma certeza grande, algo que você pode se apegar e crer que Ele vai voltar. A vinda do Senhor é mais certa do que o fato de nós estarmos aqui olhando um para o outro. É algo que você tem certeza pela fé, uma convicção verdadeira. Agora a grande questão essa é a grande questão: como estaremos nós no dia que a trombeta soar e o Senhor voltar? Essa é a grande questão que o livro de Apocalipse nos leva a essa reflexão. Em que grupo nós estaremos? Dos salvos ou dos perdidos? Daqueles que vão subir ou dos que vão ficar para receber o juízo de Deus? É isso que Deus está proclamando, anunciando para as pessoas, para que as pessoas tomem uma decisão e se voltem para Cristo e creiam no Senhor enquanto é tempo, enquanto elas podem ser salvas, porque no dia que essa trombeta tocar, não haverá mais oportunidade de salvação. Nesse dia, irmãos, ou a pessoa está no meio da igreja ou não. Ou ela é salva ou ela é perdida. E dependendo de em qual grupo você estiver, as consequências ou vão ser maravilhosas ou vão ser terríveis. Eu não vou adiantar aqui o que vai acontecer especificamente, porque a gente vai estudar no capítulo 11, né? Mas eu vou ler aqui um texto com vocês, porque Paulo fala dessa última trombeta. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, se você quiser abrir, 1 Coríntios 15, 51. Primeira Tessalonicenses 4 também fala dessa trombeta.
Mas eu vou ler primeiro aqui 1 Coríntios 15, 51, porque Paulo vai estar se referindo ao mesmo evento, para você ter uma ideia do que vai acontecer nesse dia. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Olha aí a palavra mistério. Por que mistério? Algo que estava oculto e foi revelado por Deus que iria acontecer. Nem todos dormiremos. Dormir aqui não é o sono da noite não, certo? É morrer. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer. Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Irmãos, uma breve explicação sobre esse versículo. Eu sei que a gente está estudando Apocalipse, mas tem a ver. Tem muita gente que pega esse versículo como base para dizer que o arrebatamento vai ser num piscar de olhos e ninguém vai ver, um abrir e fechar de olhos. Se você prestar bem atenção no texto, não é isso que o texto está dizendo. Que o arrebatamento vai ser num abrir e fechar de olhos. O que acontece aí num abrir e fechar de olhos? Nós seremos transformados. É a transformação do nosso corpo. Corpo de carne, físico, em corpo espiritual, corpo glorioso, à semelhança do corpo de Cristo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados todos. E quando é que vai acontecer isso? Ao ressoar da última trombeta. Na hora que a última trombeta ressoar, nós seremos arrebatados e seremos transformados. E por que ele diz que nem todos vão dormir? Porque aqueles que estiverem vivos naquela hora subirão aos céus e serão transformados nesse momento que estiverem subindo. Ele diz aqui: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque como Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, ele fala também do ressoar da trombeta, e lá ele dá mais um detalhe, que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, subiremos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E isso vai acontecer no ressoar da última trombeta. Então, essa última trombeta será o momento em que acontecerá o arrebatamento da igreja. Versículo 8 ele diz: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então agora voltando à questão do livro, foi dada uma ordem para que ele pegasse o livro da mão do anjo. Qual é o significado desse livro? Esse livro é a própria mensagem de Deus, é a palavra de Deus que foi confiada a João. Nós podemos entender aqui a mensagem de Deus tanto como sendo o evangelho para ser pregado, como o anúncio das coisas referentes aos últimos dias. Toda essa revelação que está sendo confiada a João para anunciar para as pessoas toda a mensagem do evangelho. Esse livrinho é a palavra de Deus que está sendo confiada a João. É por isso que é mandado que ele vá e tome o livro que se acha aberto na mão do anjo. E aí o versículo 9 diz: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel.
E aqui é uma experiência muito parecida com o que aconteceu com o profeta Ezequiel. E aí no versículo 10, ele relata, ele diz: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Então a gente vê aqui toda a questão da simbologia, né? É óbvio que o livro não era um rolo literal. João não estava comendo papel. Se a gente for interpretar literalmente, você vai ter que achar que João estava comendo realmente um pergaminho de verdade. Isso era uma visão, era simbólico. O livro era simbólico, simbolizando a mensagem de Deus. E aí ele vai, toma o livro e o devora. E acontece o quê? Do jeito como foi falado para ele. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. O que significa isso? Uma verdade que nós temos que compreender a respeito da palavra de Deus é que ela tem essa característica. Quando nós recebemos a palavra de Deus como revelação a nós, Deus nos traz a sua palavra, ela é doce, porque é maravilhoso, traz alegria e traz prazer ter conhecimento da palavra, receber a mensagem de Deus, ser alvo de Deus para receber a revelação da sua palavra. Primeiramente é algo maravilhoso, gostoso, prazeroso, é muito bom. E a palavra de Deus, ela tem também esse sentido de ser doce e de ser amarga. Ela é doce porque ela traz uma mensagem de salvação, uma mensagem de reconciliação com Deus, de perdão de pecados, chamando as pessoas a crerem em Jesus para terem a vida eterna, serem abençoadas, serem salvas, terem seus pecados perdoados e voltarem a ter comunhão com Deus, estar na sua presença e serem salvas. É doce, é maravilhoso, é bom. Então é nesse sentido. Mas em um outro momento a palavra também se torna amarga. Em que sentido? Quando nós recebemos a revelação de Deus, mesmo que seja uma mensagem de juízo, porque a palavra de Deus, ela traz mensagem de salvação e traz mensagem de juízo também. Salvação para quem crê e juízo para quem não crê. A palavra de Deus sempre tem essa característica de ser doce e de ser amarga. Para quem é salvo é doce, para quem está perdido ela vai ser amarga. E em certo sentido também, mesmo sendo uma palavra de juízo, quando você recebe essa mensagem, a alegria de receber essa palavra, de ser alvo da revelação de Deus, é bom, é prazeroso, traz alegria, Deus falar com você, te ensinar algo, mostrar a sua mensagem, você ser digno da confiança de Deus, de transmitir essa palavra, é bom, é maravilhoso, é doce. Agora, quando você tem que comunicar uma mensagem, que você sabe que vai trazer condenação, juízo e dor para aqueles que não crerem, é amargo. Não traz prazer, não traz alegria, porque você sabe que as pessoas estão ouvindo aquela palavra, muitas não vão crer, vão ser condenadas, vão ao inferno, vão rejeitar aquela mensagem. Isso traz um gosto amargo, de dor para quem anuncia. Você fica feliz de saber que muitos vão ser salvos, mas você fica triste de saber que aquela mesma palavra vai resultar em condenação para muitas pessoas, porque elas vão ouvir, mas não vão acreditar, e vão ser alvo do juízo de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem esse sentido de ser doce e de ser amarga.
E versículo 11 diz: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então o anjo fala isso aqui para João, porque João estava recebendo a revelação de Deus. Lembre que aqui nesse momento ele estava na ilha de Patmos, ele ainda não tinha saído para profetizar, para anunciar a mensagem, ele estava recebendo a revelação. E aí o anjo diz para ele: é necessário você profetizar para muitas nações, povos, línguas e reis. Por quê? Porque João, através da mensagem que ele escreveu, ele profetizou para o mundo todo, profetizou para nós. Nós estamos aqui com a revelação escrita por ele, enviada por Deus. Aqui, em certo sentido, João está profetizando para nós. Todos aqueles que estão lendo o livro de Apocalipse estão recebendo uma mensagem profetizada, anunciada pelo apóstolo João. E nós também, em certo sentido, somos como João, portadores dessa mensagem de Deus. Mensagem que traz salvação e mensagem também que traz juízo. Que a gente possa também, como João, profetizar, nesse sentido de ser alguém que vai anunciar a palavra. Pregue a mensagem, pregue o evangelho, anuncie a verdade de Deus, anuncie que o Senhor está voltando, o juízo está vindo sobre a terra, mas que o Senhor quer salvar, que o Senhor quer libertar, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que as pessoas precisam se arrepender. Anuncie. Muitos vão crer. A gente vai ter essa alegria de ver muitos crerem, muitos sendo salvos, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas nós também vamos ver muitos rejeitarem, sendo condenados, morrendo sem Cristo. Vai ser amargo, traz dor, traz tristeza, mas é o preço de anunciar a mensagem de Deus. Você às vezes se alegra, você às vezes fica triste, mas a gente precisa ser fiel e, como João, anunciar o evangelho, anunciar a mensagem do Senhor. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.